Manauê, amigos, né? Vou tentar resumir aqui. É muita coisa para ser tratada em pouco tempo, né? E a gente tem contato aí no Brasil inteiro e a gente vem fazendo um trabalho aí, né? Há muitos anos. Eu conheço o integralismo desde 1989, né? Há 31 anos atrás, quando o tio meu, lá de Juiz de Fora, que foi membro da Ação Integralista Brasileira, né? Deixou para mim uma coleção de livros, né, integralistas, e eu passei então a estudar a fundo o movimento, né. Fiz parte do movimento nativista do Armando Zanini, aí no Rio de Janeiro, né. Estive aí no Rio de Janeiro várias vezes na década de 90, me reuni lá no garagem, na Praça da Bandeira, com o Fábio Gordo, né, o Mutante, o Paulinho, o Heleno, vários outros membros do movimento nativista que faziam parte na época, né? E conheci o Siegfried Elvanger aí no Rio de Janeiro, conheci o Anésio Lara aí no Rio de Janeiro, Sebastião Cavalcante, né? Vários membros aí da ação integralista da época, né? E só que em 1992, né? Eu era estudante ainda de engenharia, eu percebi que o integralismo não tinha como continuar da forma como ele havia sido proposto na década de 30, né? Com todo respeito ao chefe nacional Plínio Salgado, ao Gustavo Barroso, ao Miguel Reale, ao Tenório do Albuquerque, ao Biano de Mello, né, o Venceslau Júnior, vários outros nomes, Loureiro, vários outros nomes do integralismo, mas não havia como dar continuidade, porque a essência do integralismo precisava ser revista, repensada. Outro membro da velha guarda de simpatizantes do nazismo é o paulista Anésio Lara de Campos Júnior. O uniforme verde não deixa dúvidas. Ele é um saudosista das milícias do integralismo da década de 30. As milícias eram comandadas por Gustavo Barroso, o maior escritor antijudaico que o Brasil já teve. E o integralismo é uma antiga doutrina política inspirada no fascismo. Eu, pessoalmente, não acredito que tenha havido qualquer judeu morto em qualquer câmara de gás, em qualquer campo de concentração alemão. Eu não acredito. Porque as câmaras de gás eram só para matar piolhos. Não cabia nenhum ser humano dentro dela. Eram só para matar piolhos. A tendência dos judeus foi inventar um suposto holocausto de milhões para receber essas indenizações da Alemanha em benefício do Estado de Israel. Brasil! Nos últimos tempos, a velha guarda dos simpatizantes do nazismo tem se aproximado dos grupos de jovens radicais, como é o caso dos carecas do ABC. Eles são, na maioria, filhos de operários do grande ABC, que formam a gangue de rua mais violenta da região. Seu Anésio, o que identifica o senhor e os carecas? O senhor entrou para o grupo também? Não. Todas as forças nacionalistas do Brasil devem unir-se pelo bem da nação, pelo bem da pátria, contra o comunismo e todos os inimigos da pátria, para que haja um Brasil unido, grande e livre. Os carecas do ABC são a versão abrasileirada dos skinheads. Eles têm uma postura militar, são contra as drogas e se dizem conservadores em todos os sentidos. Os carecas defendem o nacionalismo radical. Na prática, isso significa que eles pregam uma verdadeira cultura de ódio a tudo aquilo que representa o outro, o diferente em termos étnicos e culturais. Pelo fato de nós sermos nacionalismo, nós somos estritamente contra os comunistas e contra os judeus, contra as colônias de estrangeiros, colônias europeias existentes aqui no país, porque eles negam a nossa raça, eles negam a nossa cultura. Força nacionalista pela soberania nacional. Brasil acima de tudo e abaixo de nada. Inimigos da nação, tomem cuidado, o nacionalismo está chegando. E nós seremos o braço armado do movimento nacionalista aqui no Brasil. Nós seremos como tipo uma guarda republicana. Você é bem parecido com a guarda republicana do Saddam Hussein. Vocês elogiam a violência. A violência, vocês acham que é o caminho para transformar tudo isso que vocês falaram? Não, não é. A violência não muda nada, cara. Apenas piora. Mas a gente tenta impor. Que nem no 1º de maio, a gente foi fazer a passeata lá, a favor dos trabalhadores, dia 1º de maio, um dia sagrado pra gente.
totalmente pacífica. Na hora que chegamos na Praça da Sé para ir embora, os caras da CUT chegou e agrediu a gente. Violência gera violência, não dá pra você evitar. Aquele 1º de maio foi uma briga com a CUT? Com a CUT. E por quê? Como é que começou? A gente passou com a bandeira do Brasil, ele chamou a gente de nazista, de fascista, eles falaram, agride eles. Os caras da CUT lá que estavam lá no palanque, chegou e fala, cata eles. E a gente podia fazer o quê? Agora, mais ou menos, estavam esperando a gente já que estava com o taco de beisebol. Tanto que, seguinte, quando a gente ia em confronto com eles, a polícia foi pegar a gente, tá ligado? Eles aproveitaram e bateram na polícia também. Eles agrediram a polícia, como tem uns policiais lá, que foi agredido, mas não foi a gente que agrediu os policiais, saiu na mão com eles também. Mas eles aproveitaram da situação e agrediram os policiais. Agora, não é estranho que um partido que tenta trabalhar com os trabalhadores, você acha que também é um pouco da confusão que a gente estava vendo aqui, que a sociedade tem em relação a vocês? Que é uma coisa de ver e achar que, pô, como a imprensa está divulgando, white power, skinhead, não sei o que, as pessoas confundem um pouco. O excepcionalismo, né? Muitos repórteres querem buscar isso, né? Por isso que a gente tá sujo, não? A gente divulga, né? Perguntaram como a gente divulga as ideias, né? A gente faz protesto e tenta, através da imprensa, certo? Jornal e tal, divulgar as ideias da gente, só que é excepcionalismo. O pessoal vê a violência na gente, o que acontece é isso, então acaba divulgando as ideias erradas. Existe a necessidade da violência, né? A gente vive num país em que a gente tem taxas de homicídios extrapolantes, né? Exorbitantes. Então, é necessário, a violência ela faz parte do ser humano, ela faz parte da sociedade capitalista, né? O Estado é violento contra a gente, a polícia é violenta, e por que não se utilizar da violência também? Você acha que para conseguir o que vocês querem, precisa da violência? Sem dúvida nenhuma é necessária a violência. A violência é revolucionária, né? A gente luta, a gente se utiliza da violência porque a gente tem amor pelos nossos, a gente tem amor pelo diferente, e é isso. A manifestação terminou em confronto com a polícia militar. Bombas de efeito moral foram usadas para dispersar a confusão, tiros de bala de borracha e muito quebra-quebra. E foi nas ruas que surgiram os inimigos dos antifascistas e também dos antifas. Um deles é Eduardo Fauzi, do movimento integralista inspirado no fascismo. Ele ficou conhecido por atacar a sede do canal Porta dos Fundos, no Rio de Janeiro. E nós, integralistas, somos pautados pela ordem, disciplina e hierarquia social. Portanto, não existe possibilidade de diálogo entre ordem, hierarquia e disciplina social, entre Deus, pátria e família, e entre anarquia, destruição, vandalismo. Não existe possibilidade de diálogo entre essas duas correntes de pensamento. Portanto, não resta outra alternativa que não ocorrer choques violentos entre uma coisa e outra. Atualmente, o empresário vive na Rússia. Fugiu para o país um dia antes do seu mandado de prisão sair. E, segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, ele é procurado pela Interpol. As investigações seguem em andamento. A gente conversou com um integralista e ele disse que se encontrar com vocês na rua é briga. Se a gente encontrar com eles, mano, é chuchu na bunda. Sem conversa. E por quê? Porque eles representam tudo que a gente odeia na sociedade. Eles são a escória da humanidade. A gente luta pelo respeito ao próximo, pelo respeito ao diferente, e eles lutam por segregação racial, por diferenças entre as pessoas. Isso qualquer pessoa na sociedade abomina, eu tenho certeza disso. Sim, Eduardo, eu quero que você fale sobre esses antifas aí, que são tão adorados pela mídia, idolatrados pela mídia. Guerreiros da liberdade, antifas. Guerreiros da liberdade. Pela democracia. Eu tenho uma militância de terceira posição desde os meus, talvez, 17, 18 anos. Foi quando eu entrei no meu primeiro círculozinho integralista lá no Rio de Janeiro, perto da Praça Paris. Isso é uma das minhas diversões na minha mocidade. O pessoal ia jogar bola, beber cachaça. A gente ia dar porrada em punk. Na época, a Tita se chamava de punk. Era o mesmo tipo de degenerados, malditos, maconheiros, pré-sodomitas. A minha mãe era punk. Então, você entende o ambiente que eu fui criado. Para mim foi duro aprender, viu? Foi duro acordar, mano. Foi difícil. Parabéns para você. Parabéns para você. Então, eu acabei me tornando uma referência aí na cena underground de militantes de terceira posição. O pessoal da CNN entrou em contato comigo, foram muito simpáticos, falaram, a gente está querendo fazer uma matéria isenta, estamos querendo dar voz para os dois lados, tanto para os antifas, quanto para os fascistas. Eu falei, opa, vamos embora, não tem problema nenhum nisso. Parece que deu uma repercussão bastante negativa para o pessoal da CNN, até onde eu vi, eles estavam colocando, eles tinham disponibilizado, sim, a entrevista no ar, né?
A impressão que eu tenho dos antifas, do que se diz aí de antifa, é a pior possível. Eles são realmente a escória da humanidade. Eles são vampiros existenciais. Eles se alimentam da adrenalina baixa que uma violência inconsequente causa. São realmente animalizados. Eles vestem a mesma roupa, as mesmas máscaras, eles partem por uma sanha diabólica em busca de destruição. Essas pessoas param de pensar, o nível de consciência interior delas ela abaixa com determinados facilmente robotizados. Eu gosto muito de estudar mitos, de mitologia. Acho que a grande verdade, o interessante da mitologia é que por detrás de um verniz de fantasia existe alguma sabedoria que a gente pode estar aplicando, que é atemporal. Quando um mito ele se perpetua é porque ele realmente comunica alguma coisa. O grande mito da pós-modernidade é o zumbi. O zumbi faz sucesso, todas as pessoas gostam de filme de zumbi, de série de zumbi. Isso realmente gera uma identificação das pessoas, porque ali tem uma mensagem interessante. Quando eu vejo esses antifas, na minha cabeça, eles são zumbis. Eles são acéfalos, eles não pensam, eles estão ali justamente para se multiplicar, castrando a sua capacidade de pensar. Não é à toa que o zumbi... E de reproduzir. De pensar e de reproduzir. Eles não pensam, tem que passar essa maldição adiante. Como é que eles fazem isso? Mordendo o cérebro, comendo o seu cérebro. Tem que te deixar mongoloide. Antes, quando eu vejo aquela multidão de antifas correndo, a esmo, sem sentido, sem saber por quê, destruindo as coisas, dando porrada nas pessoas, tacando fogo em tudo, eu vejo ali perfeitamente tipificados zumbis. Estão servindo as trevas, se castraram com a capacidade de interiorizar, de raciocinar, o seu nível mais profundo de consciência morreu, eles, inclusive, querem passar isso adiante. Se você conversa com um maldito desse, ele não sabe nem explicar por que ele faz isso. Ele só vomita sensações, ele só está em busca, ele é um viciado naquelas sensações malditas, da adrenalina do combate. E se você faz alguma coisa contra eles, aí ele abre o discurso que não foi ele que prepararam esse discurso para ele, de vitimismo, de vocês são um Estado fascista, a polícia fascista, está impedindo a gente de se manifestar, somos aqui guerreiros da liberdade. Liberdade é o caralho, né? Mas então, o Fauzi, você estava lá na entrevista com eles, né? E eles acharam que você ia ficar intimidado, né? E eu acho que eles ficaram assustados, né? Porque teve revide, né? Os antifas foram lá falar a vez deles, chegando na sua vez, você desmascarou eles todos, né? A própria CNN ficou desmoralizada. Então, a gente não foi um debate, né? Não foi como está sendo aqui. Foi muito curioso, porque o que eu falei foi de encontro ao que os antifas falaram. Eu falei, não tem capacidade de ter diálogo com o antifa. Eu milito no movimento integralista, sei lá, 10 anos, 15 anos. Sou de movimento nacionalista desde a década de 90. Então, eu sei como é que é a mentalidade do antifa, eu sei que são covardes, que eles marcam um debate e depois não aparecem, pegam as pessoas... promovem ações violentas, ações furtivas, são de ações furtivas, emboscadas para desafetos, trabalham com a desmoralização. Se você dá porrada neles, eles te processam. Então, é uma série de dubiedades na forma de comportamento deles, que eu desaprovo. Eu sou homem, não usei máscara nem naquele evento, esse tipo de subterfúgio ele não me toca. Falei, não tenho capacidade de dialogar com a antifa, até porque eles não têm capacidade de diálogo. Eles são lobotonizados na direção do mal. Se você sentar para discutir uma coisa dessa, você vai perder o seu tempo, não tem como você acessar. Só entendem na base da porrada. Papai, você não levanta assim pra mãe pra pegar trem, não. Vocês não sabem o que é o subúrbio. Sabe o que é subúrbio? Vocês não sabem o que é subúrbio. Vocês são um bando de playboy. Nós pegamos trem 5 da manhã pra ir trabalhar. A gente volta meia-noite e meia da escola, do curso, pra progredir, pra ajudar o nosso país e honrar nossa família. Vocês ficam aí se drogando enquanto nós estamos lá estudando. Vocês são um bando de playboy. Um bando de playboy, vocês não sabem nem o que é o movimento punk. Se vocês fossem punk mesmo, seus postos, vocês não estavam nem aqui, seus velhos. Aqui, ó, nós somos trabalhador, somos carecas, somos skinheads, não usamos droga,
Iglesia tenía la obligación. Devemos lembrar dos nossos heróis antepassados, pois eles merecem um reconhecimento popular. São bravos guerreiros de todas as lutas e todas as glórias. São homens que nunca se cansaram de lutar pela nação, pela nação, pela nação. Uou, uou. Pela nação, pela nação, pela nação. Uou, uou.
guerra, sangue de herói estampado na terra, conquistado pelo amor vibrante desses gigantes bandeirantes. Força humana que estraçalha em Guararapes, grande batalha, confirmando bravamente a quem essa terra pertence. Pela nação, pela nação, pela nação, uou, pela nação, pela nação, pela nação, uou, pela nação, pela nação, pela nação, uou, pela nação, pela nação, pela nação, uou. Em prol do meu povo, pelo bem da minha pátria, lutarei, lutarei por uma terra livre de todos que nela nasçam. Lutarei, lutarei para que nossos filhos tenham esperança de futuro. Lutarei, lutarei por uma terra digna e que nos pertença. Lutarei, lutarei. Lutarei até a morte, lutarei de corpo e alma, lutarei pelo meu povo, lutarei por minha pátria, lutarei, 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 lutarei. Em prol do meu povo, pelo bem da minha pátria, lutarei, lutarei por uma terra livre, todos que nela nasçam. Lutarei, lutarei para que nossos filhos tenham esperança de futuro. Lutarei, lutarei por uma terra digna e que nos pertença. Lutarei, lutarei. Lutarei até a morte, lutarei de corpo e alma, lutarei pelo meu povo, lutarei por minha pátria, lutarei, lutarei.
O grupo Porta dos Fundos é, antes de tudo, um agente burguês, culpado do crime de lesa pátria. Temos fé que Deus tem maravilhas guardadas para o Brasil, mas antes de tudo temos que expurgar os traidores do espírito nacional. Nós, do Comando de Insurgência Popular Nacionalista, da grande família integralista brasileira, fizemos uma ação revolucionária na Unirio, no campo da Rua Voluntária da Pátria em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro. Arrancamos as bandeiras que estavam na fachada da Unirio, em que ostentavam os seguintes escritos: Ciência e Políticas Antifascistas, Direito Unirio Antifascista e Administração Pública Antifascista. Hoje, nossa juventude é ensinada a se insurgir contra a pátria, transformando-os em drogados, em operários do crime, em homossexuais militantes, e ateus materialistas, em escravos do banqueirismo internacional, em pedófilos, em comunistas, em criaturas acovardadas e desprovidas de amor à vida, ao próximo, às suas famílias e a si mesmos. Nestes termos, estamos reivindicando a ação e, para finalizar, vamos praticar o ritual de queima das bandeiras. Viva a pátria nacionalista! Como é que pode falar em democracia nessa república de Araque, república de bandidos, de corsários? É por isso que agora o Brasil, que recebe ordem de seus verdadeiros governantes, que estão nascidos de Londres, de Wall Street, de Nova York, e tem seus fantoches aqui, e imundamente eleitos pelo povo, fazendo papel de idiotas aqui, como lacaios e cacais do banqueirismo internacional, e agora ainda querem implantar o comunismo aqui, capitalismo e comunismo, filhos e irmãos do mesmo ventre. Esse movimento aqui está de parabéns, porque tenta resgatar a dignidade do povo brasileiro. Vários momentos nós tivemos aqui com essa situação simbólica, que foi muito importante para todos que participaram aqui, afrontando essa República de Araque, lá naquele covil, onde foi a reunião em 1873. E agora, gostaria de convidar os amigos e verificar a simbologia que tem esse último ato aqui, onde o Duque de Caxias, falecido em 1880, que, graças a Deus, não chegou a ver esse golpe que foi traçado por esses bandidos e corsários da República, se encontra de costas para a bandeira Ordem e Progresso, onde está ali o dístico que foi cunhado pelo canalha Benjamin Constant Botelho de Magalhães, canalha que não fui eu que estou chamando ele de canalha. O Exército Brasileiro, que uma vez me questionou sobre isso, deveria ler melhor os documentos brasileiros. O próprio Duque de Caxias chamou Benjamin Constant, então capitão engenheiro, na Guerra do Paraguai, de canalha. Isso se encontra no livro Cartas da Guerra, está lá para quem quiser ler. Então, nós estamos aqui para bradar contra essa república que colocou o Brasil no 112º lugar de educação, no 84º lugar de desenvolvimento humano, no 5º lugar de corrupção do Brasil inteiro. O que se tem a comemorar com essa palhaçada? O que se tem a fazer com toda essa idiotice? Então nós precisamos dar uma resposta para isso. O povo brasileiro não pode mais tolerar essa democracia de mentirinha, essa palhaçada que se chama república. Por isso que nós estamos aqui. E eu gostaria de dar um último recado aqui e deixar bem claro uma coisa. Para aqueles que querem colocar o Brasil de joelho de novo, para aqueles que querem entregar o Brasil para o comunismo, baseados e calcados nessa ideia de que o povo é pacífico. O povo é pacífico, mas não é passivo. Se as suas espadas se levantarem, haverá homens que levantarão a espada também. E vocês não vão colocar ninguém de joelho, seus corsários e bandidos. Fora a República! Fora! E aí eu lembrei você, freudiano. Eu sempre falo, né? Eu estava conversando. Parece que em 1889, porque o Brasil era dos brasileiros até 1889, né? Porque nós tínhamos o paizão, o nosso Dom Pedro, né? Parece assim, né? Imagina aqueles filmes de corsário, né? De pirata, né?
e chegaram aqui no Brasil e tomaram o Brasil para eles. Então, essa é a impressão que eu tenho desde 1889, né? Realmente, por isso que eu chamo ele de boca de mel. Eu vibrei com aquele discurso dele, né? Foi um discurso vibrante, foi um discurso com uma colocação magnânima, né? Eu amei, realmente. Entre os integralistas, há uma corrente muito forte monarquista. E também eu sou leitor dos livros de Charles Maurras, filósofo francês, que propõe o integralismo monárquico. Isso me influenciou. Também livros de Plínio Salgado, também filósofo, escritor brasileiro, e Gustavo Barroso. Eu conheci o integralismo há 21 anos atrás e nos anos de 2014 participei de manifestações junto com o Dr. Cássio Guilherme, Dr. Antônio Ribas Paiva, presidente da UND, na Avenida Paulista. E ali consolidamos essa relação com o MILB, Movimento Integralista Linearista Brasileiro. Portanto, o MIM propõe o integralismo linear, o integralismo reformado para o século XXI, diante dos novos desafios que o Brasil e os países enfrentam. O integralismo precisa ser reformulado e o Dr. Cássio Guilherme, que é um filósofo, é um escritor com vários livros publicados, tem feito um trabalho brilhante reformulando o integralismo. Vocês já devem ter pesquisado no site do MILB que a nossa proposta é consistente, é uma nova cosmovisão. Portanto, através do integralismo linear, estamos promovendo uma verdadeira revolução